E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Começando o nosso dedinho de prosa de hoje. E o nosso dedinho de prosa, é claro, é a reforma da Previdência, né? Enquanto não derrotarmos essa reforma da Previdência, nós não podemos calar, gente. Saiu o projeto, né? A proposta da reforma da Previdência dos militares. Você que acompanha o Ricardo Liel deve saber que eu disse que os militares ficariam fora da reforma da Previdência. E como ficaram fora da reforma da Previdência. Ok? Ok. A reforma principal da Previdência, os militares ficaram fora. Fiquei muito revoltado com isso. Mas quando eu hoje lendo os jornais, os sites de notícias e vendo as notícias pela televisão, inclusive, só um parênteses aqui, a notícia sobre o projeto da reforma da Previdência dos militares, eu vi numa emissora de televisão, em um telejornal desta emissora, que é muito amada, muito querida pelo Jair Messias Bolsonaro. Porque de repente, você viu lá na Globo? Não, não vi na Globo, não, eu vi numa outra emissora de televisão. Mas isso não é o nosso papo de agora. O nosso papo de agora é a reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Se eu fiquei revoltado pelo fato dos militares não terem entrado na reforma da Previdência, principal, a reforma da Previdência contra o povo, agora eu quase que enlouqueci. Mas eu não vou gritar, não. Eu vou ler uma publicação que eu fiz na minha rede social, que eu peguei de um site de notícia, e vou comentar depois com você. Depois você deixa a sua opinião aí. Proposta da reforma da Previdência do povo vai tirar do trabalhador 1 trilhão. 1 trilhão de reais. Já a proposta da reforma dos militares vai colocar no bolso dos militares 10 bilhões de reais. Nova regras para militares gera gasto de 10 bilhões de reais. Assunto é a nova bomba relógio para o governo. A reforma da Previdência do povo vai gerar economia para o governo. Já a proposta da reforma dos militares vai gerar gastos para o governo. Talvez agora você entenda o porquê os militares estão fora da reforma principal da Previdência. Quando eu disse, Ricardo Liel, isso eu escrevi aqui, quando eu disse que os militares iriam ficar fora da principal reforma da Previdência, eu fui criticado. Me pediram paciência. E os militares ficaram fora da reforma da Previdência. Agora, você ouviu, mas não prestou atenção? A reforma da Previdência vai tirar do trabalhador, do povo, 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. É isso mesmo que você viu. Trilhão de reais. Já a reforma da Previdência dos militares vai colocar no bolso dos militares 10 bilhões de reais. Opa, mas peraí. Tem algo de podre no reino de Maria. A reforma da Previdência não era para gerar uma economia no governo? Não estou entendendo. O governo pregou aí que a reforma da Previdência seria para gerar uma economia. Não foi isso que o governo disse?
Mas a reforma da Previdência dos militares vai gerar um gasto pro governo de 10 bilhões de reais. Por isso que os militares ficaram fora da reforma principal da Previdência. Por isso o governo Bolsonaro fez questão de deixar fora os militares da reforma da Previdência. Primeiro porque o Bolsonaro é militar. Se aposentou com 33 anos e quer que nós, pobres brasileiros, nos aposentemos com 65 anos. Porque o Bolsonaro se aposentar com 33 anos é justo. Um trabalhador se aposentar com 50 anos, 55 é injusto com o Brasil. Agora eu quero o seu parecer. O que você achou, hein? Eu quero a sua opinião. Vamos discutir esse assunto. Afinal de contas, é conversando que a gente se entende. Eu quero saber a sua opinião. Sua opinião. O governo vai tirar do trabalhador brasileiro, do povo, 1 trilhão de reais. É a economia que o governo pretende fazer com a reforma da Previdência. Uma economia de 1 trilhão de reais. Agora, a reforma da Previdência dos militares vai custar pro governo. Custar 10 bilhões de reais, gente. Onde é que está o erro? Lembra quando eu falei em outros vídeos que o trabalhador será escravizado pelo governo Bolsonaro para garantir privilégios de militares, que militar é o governo hoje? Todos, quase 100% dos ministros, das pessoas que trabalham no governo Bolsonaro veio do militarismo, são militares. Então o Bolsonaro vai proteger essa gente, vai proteger os militares, porque ele é militar, ele vai proteger a classe dele. E nós seremos escravizados para garantir os privilégios dos militares, seremos escravizados para garantir os privilégios dos políticos. Eu já desafiei aqui pessoas que defendem a reforma da Previdência a irem lá em qualquer site de notícia, pegar o trecho da reforma da Previdência onde se acaba com a aposentadoria dos políticos por 8 anos de mandato. Ninguém pegou porque não está lá. Ninguém pegou porque não está lá. Os privilégios dos militares vai continuar. Detalhe, vai aumentar os privilégios deles. Vai aumentar. Porque a reforma da Previdência contra o povo vai gerar uma economia para o governo de 1 trilhão de reais. A reforma da Previdência dos militares vai gerar um custo para o governo, ou seja, para nós, um custo de 10 bilhões de reais. Tem algo de errado no reino de Maria, gente. Não é possível que você, em sã consciência, pagador de impostos, batedor de cartão, assalariado, esteja concordando com essa reforma da Previdência. Não importa qual seja a sua categoria profissional. Olha, se um político estiver apoiando essa reforma da Previdência, eu entendo, porque ele será beneficiado com essa reforma da Previdência. Se um militar apoiar essa reforma da Previdência, eu entendo, porque os militares estão sendo beneficiados com essa reforma da Previdência. É de se entender. É de se entender quando os familiares de políticos, familiares de militares, os próprios defendem essa reforma da Previdência, é de se entender. Porque eles serão beneficiados por esta reforma da Previdência. Agora, não dá para entender, é um cidadão, um batedor de cartão, um pegador de ônibus, de trem, vir defender a reforma da Previdência. Agora, é justo o cidadão ter que trabalhar até 65 anos para ficar sustentando previdência social
de militares e políticos? É justo? É justo? Faça-me um favor. Aí tem um bando de bolsonarista aí. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Espera o que vai acontecer. Espera. Espera para ver o que vai acontecer. Quando você chegar lá na frente, lá, idoso, idosa, e precisar da sua aposentadoria, aí você não vai ter. Quando chegar lá na frente o teu pai e a tua mãe, já idosos, precisando de um sustento, e você não tiver condições de sustentar teu pai, de sustentar tua mãe, de sustentar teu avô, tua avó, aí tu vai lembrar do mal que o Bolsonaro fez ao Brasil com esta reforma da Previdência. Aí tu vai lembrar desse cara aqui. Aí tu vai lembrar desse cara aqui. Tu vai falar, pô, aquele tal de Ricardo Liel tinha razão nos comentários que ele fez sobre a reforma da Previdência. Mas não se preocupe, gente. Tudo que se planta se colhe. Eu posso até ser afetado pela reforma da Previdência. Mas lá na frente eu vou poder dizer que eu lutei, usei os meus meios para derrubar a reforma da Previdência. Eu fiz o que estava ao meu alcance para combater a reforma da Previdência. A culpa não será minha se essa reforma for aprovada. A culpa será exatamente de quem está escondido embaixo da cama agora, esperando o que vai acontecer. A culpa será sua. Você não quer ir contra o seu governo? Você não precisa ir contra o seu governo. Você pode continuar defendendo o seu governo, protegendo o seu governo, porque esse governo não é meu, é seu. Só que você concordar com as coisas erradas que o governo está fazendo, você me desculpe. Não dá. Então, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, nosso dedinho de prosa de hoje. Proposta da reforma da Previdência dos militares vai gerar um custo de 10 bilhões de reais para a Previdência Social. Proposta da reforma da Previdência do povo vai gerar um lucro para o governo de 1 trilhão de reais. Se você acha que eu estou mentindo, porque você acha que eu não entendo nada, vá ler a proposta da reforma da Previdência, vá ler. Leia lá. Leia lá a reforma da Previdência que o Bolsonaro quer colocar contra o povo. Leia a reforma da Previdência que o Bolsonaro quer colocar para os militares. Aí depois você vem aqui no meu vídeo e diga, Ricardo Liel, você não sabe de nada. Ricardo Liel, você não sabe de nada. Mas primeiro, tu vai lá e leia. Mas se tu tá disposto, se tu tá disposta a se escravizar, a abrir mão dos seus direitos para garantir a vida boa, os privilégios, os benefícios de militares e políticos, não posso fazer absolutamente nada. Que Deus não permita que essa reforma da Previdência passe. Que Deus não permita. Porque os nossos idosos, que contribuíram uma vida inteira, que são responsáveis por esse país, não podem, nos seus últimos anos de vida, serem sacrificados pelo governo. Grande abraço para você e até uma próxima.